Olá, eu sou a professora Lu e vou conversar com você a respeito de 3 obras de leitura obrigatória para os vestibulares da FUVEST de 2022 e 2023. Mas antes disso, solta a vinheta. Pronto, agora sim. Bom, pessoal, eu gostaria de começar esse nosso encontro hoje dedicando essa aula, essa breve aula, ao professor Ciro de Moura Ramos, um grande mestre com quem eu tive a felicidade de partilhar o meu trabalho e também tive a felicidade de tê-lo como amigo, troca de experiências, a gente trocava muito a respeito de história e de literatura, ele me ensinou muita coisa e acho que ele vai fazer muita falta, mas era uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ele era uma enciclopédia ambulante, né? E eu tive o prazer de trabalhar com ele, partilhar amizade com ele, partilhar conhecimento e fofocas também, né? Ele era genial. Então, Ciro Ramos, muito obrigada por tudo, tá bom? Bem, meninos, vamos lá. A gente vai falar sobre as obras. Vamos pegar primeiro aqui o nosso, vamos compartilhar o nosso slide, né? Para a gente iniciar. Vamos. Pronto, agora acho que vai. Não vai nada. Pronto, agora foi. Tá bom? São os nossos autores, né, da lista. Então, de novo, a Mia Couto, Fernando Pessoa, Bernardo Carvalho, Gregório de Matos, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles e Carlos Drummond de Andrade. Né? Hoje a gente vai falar sobre Cecília Meirelles, tá bom? Vou começar pela Cecília, depois a gente vai falar a respeito do Campo Geral do Guimarães Rosa e, por fim, o Terra Sonâmbula do Mia Couto. Bom, para a gente começar a falar sobre Cecília Meirelles, deixa eu fazer uma observação. Eu recomendo, né, uma página, se você quiser, por exemplo, uma leitura, né, dos poemas todos, né, um por um, vou recomendar uma página para vocês, que é a página da professora, deixa eu colocar aqui para vocês, né, qual a página que eu vou compartilhar, só um segundinho, que é a página da professora Valquíria, né, a professora Valquíria, ela lê, né, na verdade, poema por poema, romance por romance, né, para ser mais exata, né, ela está lendo romance por romance, numa página, eu já vou mostrar para vocês, né, que se chama, vou colocar aqui para vocês, vamos ver se vai dar para compartilhar, deu, tá aqui, né, que se chama Valquíria Online, deixa eu colocar a página dela inteira aqui para vocês verem. Bom, Valquíria Online, aí você vai aqui nos vídeos, tá? E você tem, ó, todos os romances, né? Vamos pegar um qualquer aqui, né? Pronto, tem um aí para vocês já terem uma palhinha. Voltamos ao Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles. Hoje, romance 35 ou do Suspiroso Alferes. Se você perdeu... Tudo bem? Então é só uma palhinha aqui, né? Para vocês terem acesso, né, a página da professora Valquíria, vou aparecer aqui de novo, pronto. Tá? Então ali ela lê romance por romance, ela lê um por um ali, então se você quiser uma leitura mais minuciosa do romanceiro da Inconfidência, eu recomendo a página da professora Valquíria, tá certo? Tudo bem? Tô me arrumando aqui, que tá tudo torto hoje. Bom, vamos começar? Vou começar falando sobre o romanceiro, tá bom? A gente tem uma preocupação com o romanceiro. Eu acredito muito que ele vai aparecer na prova de vocês. Não acredito que vai aparecer de uma maneira muito, assim, ampla, né? Talvez um ou outro, o básico, né? Ou eles fazem uma questão geral sobre o romanceiro, ou eles fazem uma questão colocando um fragmento do texto lá para vocês poderem analisar, tá bom? Então vamos começar aqui. Romanceiro da Inconfidência é uma obra da Cecília Meirelles que tem é poesia, mas tem um caráter narrativo, né? Ela está ali contando para a gente a história da Conjuração Mineira. Na verdade, já está reconstituindo a Conjuração Mineira.
E nessa reconstituição, ela vai mesclar, né, elementos de história e elementos ficcionais. E vai dar muito destaque aos dramas individuais daqueles que participaram da Conjuração Mineira, né, daqueles que estavam envolvidos com a Conjuração Mineira. Mas há uma preocupação histórica, e você vai notar que os romances eles vão contando a história da Conjuração Mineira numa ordem cronologicamente linear. Tá? Então ela vai, digamos assim, vou ser redundante agora. Começa no começo, depois vai para o meio, depois ela vai para o fim, né? Então sequenciando esses fatos da história, mas fazendo uma releitura desses fatos históricos. A partir, principalmente, não só da pesquisa que a Cecília Meirelles ela levou, se não me engano, foram 10 anos pesquisando para escrever sobre a Conjuração Mineira, mas não só em relação à pesquisa histórica, mas também é uma releitura a partir do olhar de um eu lírico bastante comovido com o que foi a Conjuração Mineira. Tá? A Cecília Meirelles ela é uma autora do modernismo segunda geração, mas a gente tem que lembrar que ela tem muitos traços simbolistas. Se a gente pensar em simbolismo, vou pegar 2 elementos básicos de simbolismo. Um deles, né, a musicalidade. Você percebe a musicalidade intensa no Romanceiro da Inconfidência. Né, há uma cadência, há um ritmo melódico, né, nos versos. Quando você lê em voz alta, isso fica mais evidente. E o outro traço do simbolismo que a gente pode perceber são as sensações, né? O simbolismo, por exemplo, eles trabalham a chamada teoria das correspondências, que nas figuras de linguagem seria correspondente à sinestesia. E a Cecília Meirelles vai muito nessa linha da sensação. Tá? Vai muito também na linha da temática abstrata. A temática abstrata, então vamos pegar aqui alguns. Deixa eu marcar aqui para vocês, acho que fica melhor, né? A gente anotar aqui, deixa eu só puxar a minha mesa digitalizadora, né, para poder escrever aqui para vocês. Então, por exemplo, marcas do simbolismo, né, como eu acabei de comentar. Então, a musicalidade, tá bom? Vai ser uma marca simbolista que a gente tem no Romanceiro da Inconfidência. Um outro aspecto aqui, né, é a chamada teoria das correspondências, que basicamente é você mexer com o quê? Com sensações, tá? E a gente tem isso muito marcante no Romanceiro, é a sensação desse eu lírico aqui, né, que é de uma forte emoção, representa uma forte emoção. E essa temática abstrata aqui, ó, esse aspecto abstrato também é um traço que remete ao simbolismo. Por outro lado, lembrar que o modernismo segunda geração está muito preocupado com as questões sociais. Né? Então, por exemplo, a poesia do modernismo segunda geração ela vai numa dimensão de uma preocupação social universal, predominantemente, enquanto que a prosa predominantemente vai para uma linha mais regional. Então, há esse apelo social também nesse Romanceiro da Inconfidência, não na obra da Cecília Meirelles como um todo. Tá? No Romanceiro da Inconfidência você tem esse aspecto social aparecendo. Claro que é um aspecto social voltado para quê? Para um fato histórico, né, que a gente tem já, quando a Cecília Meirelles escreve, né, já era um fato histórico muito antigo, e hoje muito mais, evidentemente. Tá? Então, por isso, a poesia lírica, poesia intimista, poesia mística, que é um traço também bastante forte do simbolismo que se encontra na Cecília Meirelles. Tá bom? Ok? Os temas, esses aqui são os temas principais da Cecília Meirelles, né? Amor, precariedade da vida, inevitabilidade da morte e a fugacidade do tempo. Né? Essa fugacidade do tempo remete a um tema latino que a gente chama de tempus fugit. Então, esses ingredientes aqui a gente encontra na Cecília Meirelles, na obra dela como um todo. Tá? A obra da Cecília, tá bom? Da Cecília Meirelles como um todo. São características da Cecília Meirelles. Mas que você encontra também em proporções menores ou maiores no Romanceiro da Inconfidência. Tudo bem? Beleza? Bom, escrito na década de 40, publicado em 1953, o Romanceiro, né, foi resultado de uma viagem que a Cecília Meirelles fez a Ouro Preto, né, como jornalista, né, documentar os eventos da Semana Santa, lá em Ouro Preto. E aí ela entrou em contato mais próximo com o espaço da Conjuração Mineira, né, a antiga Vila Rica, e a partir daí ela desencadeou aí a feitura dessa obra de forte caráter social. Né? E principalmente também porque a Cecília ela vai transformar no Romanceiro da Inconfidência os perdedores, vamos pensar dessa maneira, né, aqueles que foram derrotados, né, pelo poder português,
e em heróis épicos. Né? O romanceiro tem esse caráter épico também, tem esse caráter de heroísmo bem dominante. Então, ó, eu já tenho o aspecto lírico e o aspecto épico no romanceiro da Inconfidência. E a tendência social, evidentemente. Então, ela vai dar voz, aqui no texto, aos vencidos. Né? Dar voz, múltiplas vozes, né? A gente pode pensar nesse aspecto, né? Quando ela dá múltiplas vozes às suas personagens, né? E personagens da própria história, a gente pode notar um traço muito importante que é a polifonia, né? Que são as diversas vozes, a teoria do russo Mikhail Bakhtin. Tá? Então você tem aí a polifonia bastante presente, tá bom? Linguagem clara e musical, já falei, né? Essa musicalidade você percebe no ritmo das palavras, tá certo? Está lá presente, na métrica também. A métrica também dá essa cadência musical. Né? Os versos são regularmente metrificados, mas eles oscilam muito, né? Então você tem versos em redondilhos maiores, menores, tem os decassílabos. Aí você vai ter que pegar o texto lá na hora, vocês pedirem métrica, metrifica na hora para descobrir. Mas o predomínio de métrica são 5, 7 e 10 sílabas no romanceiro como um todo, tá bom? Isso aqui eu já falei, né? Recriação de Vila Rica na época e uma possível resposta da Cecília Meirelles, porque a Cecília Meirelles ela foi muito criticada porque ela não fazia poesia de tendência social num período em que a perspectiva poética girava em torno desses elementos sociais. E aí ela, na verdade, olha, escreveu o romance, olha, eu não faço poesia social porque eu não gosto, não quero, mas eu sei fazer. Aí ela pegou e fez o romanceiro da Inconfidência belamente, né? Eu gosto muito da Cecília Meirelles, os meus alunos sabem muito bem disso, mas eu acho que o Romanceiro da Inconfidência é um pouco longo demais, eu acho que ela podia ter sido um pouquinho mais sintética, ela podia ter aprendido alguma coisa com o Graciliano Ramos, né, que é o poder de síntese, tá bom? São 85 romances, esses 85 romances, o grande clímax, né, a gente pode pensar que o ponto alto, né, o clímax, é justamente a morte do Tiradentes. Tá bom? Esse é o grande clímax que a gente tem no Romanceiro da Inconfidência. Tá bom? Esse é o clímax, digamos, o ponto alto. Tá? Então, são 85 romances. A gente tem algumas figuras históricas. A Chica da Silva, que eu acho maravilhosa a história dela. Inclusive, existe um filme chamado Chica da Silva, em que a atriz que faz o papel da Chica da Silva é a Zezé Mota. Linda, maravilhosa, um filme que vale a pena você assistir. Tá? O Tiradentes, óbvio, né, ele é a figura, acho que é a figura central. Os envolvidos com a conjuração, mas que também estão envolvidos com a literatura, então Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, né? As mulheres, né, a Bárbara Eleodora, a Dona Maria, a Rainha Maria Louca, né, Maria Piedosa lá em Portugal, aqui para a gente ela é a Maria Louca, né? E a morte do Tiradentes, que é o clímax, como eu coloquei aqui para vocês. Tá? No total, você tem no livro 95 textos, né, composto de Vida Velha, versos redondilhos menores, maiores, predominantemente, acabei de falar. Redondilho menor, o que é menor? São os versos com 5 sílabas métricas. Não esquece que a gente conta sempre até a última sílaba mais forte, tá? Ok? Do verso. Que mais? Maiores, redondilhos maiores. O que são os redondilhos maiores? São os versos que têm 7 sílabas métricas, tá bom? E os decassílabos são os versos que têm 10 sílabas métricas. Mas repare que eu escrevi aí, predominantemente. Tá? Aí você tem composição de tercetos. O que é terceto? É estrofe com 3 versos, tá? Quartetos, estrofes com 4 versos. Tudo bem? Sextilhas, meio óbvio, né, pessoal? Estrofes com 6 versos e os refrões. Tá bom? Existem, inclusive, versos tetrassilábicos. O que é o tetrassilábico, né? Os tetrassilábicos são os versos com 4 sílabas, mas também tem lá. Mas o predomínio são aqueles que eu citei: 5, 7, 10. Tudo bem? Bom, gênero dramático, né? Épico e lírico. Eu acho que o épico e lírico eu já deixei claro. O dramático é porque o texto do romanceiro ele lembra muito a linguagem teatral. Drama e teatro. Né? E aí a gente tem como aspectos, né, teatrais: cenário, linguagem, diálogos, né, o caráter narrativo. Vou acrescentar mais uma coisinha aqui para vocês. Né? Os traços teatrais, como a rubrica. O que é a rubrica? É aquela passagem que explica como a cena vai se dar, como a fala deve ser entoada pelo ator. Né? Então, a rubrica é as partes que explicam, né, o texto. A gente também tem, além de diálogos, a gente tem monólogos,
Tudo bem? Então, é um texto que tem muita proximidade realmente com o teatro. Então, daí, esse gênero dramático presente no texto. Tá bom? Temática social e histórica, né? Descoberta do ouro, tá bom? Altos impostos. Esse ouro aqui vai se tornar uma grande cobiça. Tudo bem? Vai ser a cobiça. Vai ser cobiçado por quem? Por aventureiros, por fidalgos, pela coroa portuguesa, né? Por todo mundo. Tá bom? Conscientização política de alguns intelectuais letrados. Esses intelectuais, esses letrados, os letrados principalmente, são os poetas que fazem parte do arcadismo brasileiro. Arcadismo, ou se você preferir, você pode chamar de neoclassicismo, tá bom? Ou ainda, se você preferir, você pode chamar de setecentismo, tá? Porque nós estamos aqui nos anos, tá? Nos anos de 1700. Mas não se esqueça, anos de 1700, pessoal, século XVIII. Opa, 18. Peraí, vou fazer de novo, porque não ficou bom. Vou apagar, borrachinha, vou colocar um 5 ali que eu soltei a caneta. Então, século XVIII. Agora sim. Perfeito? Tá? Bom, os heróis aparecem com seus valores históricos, eles aparecem muitas vezes humanizados. Né? Muitas vezes humanizados. E essa Cecília Meirelles trabalha alguns aspectos que eu acho que são muito interessantes. Então, por exemplo, quando a gente pensa aqui na Chica da Silva, que eu citei, então eu vou pensar na Chica da Silva, eu vou pensar também na história do Chico Rei, né? Que é meio lenda, meio verdade, né? E que quando a gente pensa na Chica da Silva e o Chico Rei, a gente lembra que ambos são negros, e são negros de grande destaque socioeconômico para a época. Né? E a Cecília Meirelles vai dar valor a esse aspecto. Tá? Ela vai contar a história da Conjuração Mineira, mas ela vai contar também a história paralela da Conjuração Mineira, e vai contar causos, tá? Historinhas. Isso lembra muito Guimarães Rosa, né? Que conta historinhas paralelas. A Cecília também vai contar aqui. Então, eu citei aqui algumas, ó, o romance 4, né, que é a moça que acaba sendo morta pelo pai, porque ela se envolve com um rapaz que o pai não admite, então ele mata a filha. Os Cantos dos Negros nas Catas, né, que é muito bonito, é muito dolorido, mas é muito bonito, que está lá no romance 7. A história da Chica da Silva, que se envolve com o João Fernandes. Inclusive, ela avisa o João Fernandes, cuidado, você vai ser traído. Bobão não ouviu, a mulher se ferrou. Né? E aqui o alerta sobre a traição do Pão de Valadares, né? Que é quem vai trair o contratador João Fernandes. Então, a gente tem histórias que são paralelas à Conjuração Mineira e à própria história da Conjuração Mineira. Vamos lembrar aqui na Cecília Meirelles, eu falei do Chico Rei e da Chica da Silva, que são negros fortes, no sentido de conseguir algum tipo de destaque numa sociedade extremamente preconceituosa, mas vamos lembrar também que as mulheres na obra da Cecília Meirelles são muito fortes. É o caso da própria Chica da Silva, a Bárbara Eudora, a Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, né, que são mulheres que têm ali, elas lutam de uma certa forma pelos seus desejos. Né? O gênero romanceiro é de tradição ibérica, tá? Okay, então, ele é uma tradição ibérica, na verdade, é uma tradição ibérica medieval. Tá? O que era um romanceiro? Era uma coleção de poesias. Essas poesias tinham um caráter popular, tinham um caráter narrativo. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui para vocês, ó, que a narrativa, né, é um tema central. Quer dizer, qual é a preocupação central deles? É contar uma história. Tudo bem? Cada parte tem o nome de romance, né, e a reunião de todas essas poesias chamadas de romances, essa reunião configura um romanceiro à moda medieval. Então, assim, a gente percebe que na Cecília Meirelles essa origem medieval não vem só, né, no sentido de ser um romanceiro, mas, por exemplo, o uso dos versos redondilhos, né, a musicalidade também lembra muito as cantigas medievais, tá bom? Lembra lá as cantigas de amor, amigos, carne e maldizer, tá? Agora, obviamente, o que é Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira? A gente prefere Conjuração Mineira, porque Inconfidência remete à traição. Os conjurados, eles traíram a coroa portuguesa, mas eles não traíram o Brasil. Então, para nós, eles não são traidores. São traidores de Portugal. Tá? Então, é melhor Conjuração Mineira, embora as duas acabem sendo adequadas, né? Ou se tornaram, digamos assim, a Inconfidência se tornou o nome mais conhecido. Né?
se você estiver lendo como sendo traidores de Portugal e inconfidentes, né? Como se você estiver lendo aqueles que defenderam o Brasil são os conjurados, e não os traidores do Brasil. Tá? Foi a primeira grande tentativa de emancipação do Brasil, que vai, evidentemente, desencadear todo o processo da independência, né? Isso em 1822, 7 de setembro de 1822. Havia uma preocupação de se libertar o Brasil da metrópole, aliás, portuguesa, e o Brasil deixar de ser colônia, evidentemente, de Portugal. O grande estímulo para eles era a Constituição norte-americana, né? Aqui, ó. Essa Constituição norte-americana, que vem em decorrência da independência dos Estados Unidos de 1776, ela é quase uma bíblia dos conjurados. Eles andavam com a Constituição americana debaixo do braço, sabe, o tempo todo, porque para eles era um modelo de liberdade. Tá? Minas Gerais era o grande centro do Brasil, era um local de muito povo e atraía mais gente ainda por causa do quê? Por causa do ouro. Tá bom? E esse ouro era tão cobiçado que aí o que aconteceu? A gente tem a derrama, que é a cobrança de impostos atrasados com uma carga tributária muito pesada sobre um ouro que era extraído de Minas Gerais. Né? O pagamento era 4 vezes mais do que o todo do ouro arrecadado em 1760. Então, a derrama ela realmente traz uma série de interesses, né, por trás da derrama, sem o interesse da coroa portuguesa de lucrar cada vez mais com o ouro de Minas Gerais. Tá? Bom, os conjurados eles foram aprisionados, a maioria foi deportada para a África. Dos mortos da Conjuração Mineira, nós temos 2, né? Um é o Tiradentes e o outro é o Cláudio Manuel da Costa, e todo o processo da Conjuração Mineira leva 3 anos. Tá? Leva 3 anos, tá bom? A maioria realmente vai embora para o exílio na África. E você vai falar, por que África? Porque a África, ela é na época era vista como o inóspito, né? O perigoso, muito longe. Tá? Tanto que a gente tem a descrição dessa África pouco hospitaleira no Romanceiro da Inconfidência, que era a visão que as pessoas tinham da África e que, de uma certa maneira, tem até hoje. Não é aquela coisa, vou para a África, vou para a selva. É mais ou menos a mesma ideia que muita gente faz do Brasil, né? O pessoal acha que aqui no Brasil a gente anda de cipó. Aquele povo ainda ignorante, né? No sentido de ignorar. Algumas figuras aqui. O Filipe dos Santos, que é o primeiro que reage contra o controle da coroa portuguesa sobre a mineração, sobre a extração de ouro, né, que acaba sendo enforcado, amarrado a cavalos e tal, mas ele é o primeiro a reagir. Mas dentre aqueles que são presos e condenados pela Conjuração Mineira, a gente não conta o Filipe dos Santos. O Cláudio Manuel da Costa, que é encontrado morto na cela em que ele estava preso, versão oficial, né? A gente tem 2 versões, né? A versão oficial é suicídio. Tudo bem? Mas há uma outra versão que é o assassinato. Opa. Estudiosos. Nossa, o que eu escrevi? Estudiosos mais recentes, deixa eu fazer isso. Estudiosos mais recentemente, eles chegam à conclusão de que realmente foi assassinato. Tá? Tudo bem? Então, essa é a versão que o pessoal está aceitando mais recentemente. Tá bom? Foi assassinado. Bom, e o Tiradentes, que é o réu confesso, né, que acaba sendo enforcado, esquartejado, as partes dele distribuídas em praça pública até o tempo consumir essas partes. Tá? Agora, os inconfidentes estavam, né, associados ao arcadismo brasileiro, tá bom? Então, repare que no Romanceiro da Inconfidência, a Cecília vai citar várias vezes, né, essa questão do arcadismo. Então, por exemplo, ela chama Vila Rica de o país das Arcádias. Tá? Os poetas que ela cita são os Árcades, né? Então, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, né? E ela cita os nomes falsos deles, porque os Árcades adotam nomes falsos, os pseudônimos, que são muitas vezes ligados ou à natureza ou à mitologia, né? E as musas dos Inconfidentes, né? A Nise, do Cláudio Manuel da Costa, a Marília, do Tomás Antônio Gonzaga, a Marília do Tomás Antônio Gonzaga é a mais famosa, tudo bem? De todas as musas que a gente tem aqui, tá? Alguns traços árcades que a gente tem, porque você pode ter na prova um trechinho da Conjuração Mineira, eles pedirem para você tirar desse trechinho características árcades. São simplicidade, tá? O texto é simples, você vai reparar que a ordem direta dos termos da oração é o predominante, a exaltação da natureza, o locus amenus, né? Aquele lugar suave, doce, tranquilo, tá bom? Presença da mitologia pagã, também são ingredientes do arcadismo que a gente encontra em alguns dos versos da Cecília Meirelles.
tá bom? Aqui, ó, algumas expressões árcades que a gente percebe, né? Então, por exemplo, Gloucester, né, que está aqui, é o Cláudio Moura da Costa, tá vendo? O Dirceu é o Tomás Antônio Gonzaga. Olha, Bosque, tá vendo? Olha as ovelhinhas. Veja, cuidado, hein? Não é que sempre tem ovelhinha, é árcade, tá? A ovelhinha árcade é aquela que só faz mé, tudo bem? Diferente da ovelha, cuidado com isso. Com a ovelha, que a gente tem, por exemplo, no Gregório de Matos. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai, não queirais, pastor divino, perder em vossa ovelha a vossa glória. Aí a ovelha é metafórica, né, em que o Gregório de Matos está fazendo uma associação com a parábola bíblica da ovelha desgarrada. Né? Então, lembre-se, a ovelha árcade, ela é a decorativa. A natureza, tá, vai aparecer muito no arcadismo, mas é uma natureza decorativa, ela só serve para enfeitar, ela não interfere, né, nos acontecimentos. Ela é só pano de fundo. Tá? As flautinhas, né, remetendo à mitologia, a gente pensa, a Arcádia é uma região habitada por pastores, dominada por um deus chamado Pan, que é aquele da flautinha, né? Depois aqui, ó, a pastora que está presente, os pastores, o prado, tudo bem? Assim, ela usa muitos termos que estão associados realmente ao arcadismo. São 5 partes, né, que a gente tem. A primeira parte é a apresentação do ambiente, né? A descoberta do ouro, né, mais do que apenas a descoberta do ouro. Ela vai focar aqui na primeira parte o ciclo do ouro. Tudo bem? Pronto, meu cachorro resolveu latir. É o ciclo do ouro, tá legal? A descoberta do ouro e o ciclo do ouro. Ela vai falar de algumas lendas e algumas tradições históricas, né? Chica da Silva, eu estou destacando porque eu acho a Chica da Silva importante. O contratador João Fernandes, a ganância do conde de Valadares, que vai trair, né, o seu amigo, né, o Valadares fez o João Fernandes acreditar na sua amizade. Né? Então, nessa primeira parte, o que a gente vai ter, de uma certa forma, são os antecedentes, né? Os antecedentes mais próximos, né? Que vão levar justamente à conjuração mineira. Tudo bem? Mas são os antecedentes mais próximos, está bem pertinho já. Né? Isso você vai ter do romance. Eles não vão perguntar de onde vai até onde vai, tá? Eu só estou apresentando aqui para vocês ter uma ideia, né, de tamanho. Então, do primeiro romance ao romance 19, a gente tem toda essa preparação, tá? Do processo da conjuração. E também, nessa primeira parte, a gente tem que perceber que a Cecília Meirelles já está se valendo de uma forte preocupação de denúncia, de fazer uma obra de denúncia mesmo, né? Então, por exemplo, ela vai denunciar a ambição do homem, né? Ela vai denunciar a cobiça, né, do ser humano, tudo bem? E isso tudo por causa do quê? Por causa do ouro. Tá? Outra coisa, que ela já coloca aqui na primeira parte, a exploração do trabalho escravo. Tá bom? A exploração desumana do trabalho escravo. Já está aqui nessa primeira parte. Certinho? Beleza? Bom, eu não vou dar destaque aos romances, eu vou dar destaque à fala inicial e aos cenários, tá bom? Então aqui a gente tem a fala inicial, que eu estou chamando aqui de narrador, né? Mas assim, é um narrador, mas quando a gente está falando de poesia, é um eu lírico, tá? Então esse eu lírico em primeira pessoa vai começar logo apresentando na fala inicial do que trata o assunto. E o que é interessante, ó, é que ele se coloca em cena, ó, não posso mover meus passos, eu. Tá? Então, o eu lírico está presente na cena, ele se presentifica. Também, por esse atroz labirinto de esquecimento e cegueira em que amores e ódios vão. Né? Ó, amor, ódio, olha o jogo de oposições. Tá? Olha o jogo de antíteses que a gente já tem logo aqui. E ele diz assim, pois, sinto bater os sinos, percebo o roçar das rezas, vejo o arrepio da morte, a voz da condenação. Então, o que está colocando aqui? Ó? É o sino que vai tocar quando alguém morre, é a reza da morte, é o arrepio da morte, né? É a condenação, é o aviso da masmorra, a sombra do carcereiro. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem já, de uma certa maneira, os preparativos, não sei se seriam bem preparativos a palavra, mas vamos dizer que sim, para a morte, tá? Não só do Tiradentes, mas principalmente do Tiradentes. Tá bom? Isso fica bem evidente para a gente. Tá? Beleza? Bom, isso logo na primeira fala, né? E aí vem, né? Batem patas de cavalo, suam soldados imóveis na frente dos oratórios, que vale mais a oração. E aí você tem uma coisa interessante, ela vai fazendo várias perguntas aqui,
Tá? Agora, você vai notar que algumas das perguntas dela são perguntas retóricas. Na verdade, é aquela pergunta que não é uma pergunta, é uma resposta, né? Quem ordena, julga e pune? Quem é o culpado e o inocente? Então, ela está questionando. São perguntas questionadoras, não para você dar uma resposta. Ah, quem ordena é fulano. Ah, o culpado é cicrano. Não, é para você refletir sobre isso. Tá? Isso fica bem claro aqui para a gente. Tá bom? Bom, aqui, além pelo mundo, ossos, nomes, letras, poeira, onde os rostos, onde as almas, né? Notem que ela se vale muito de elipses, tudo bem? A gente tem a omissão, as perguntas, né? E a omissão de algumas palavras que você subentende. Aqui, no caso, você subentende o verbo, né? Nem os herdeiros recordam, rastro nenhum pelo chão. Quer dizer, vai cair no esquecimento a história da conjuração mineira, vai cair no esquecimento, né, a luta desses heróis. Então, o que ela está fazendo aqui? Ela está reconstruindo, né, o clima, né, de Vila Rica. Ó silenciosas vertentes por onde se precipitam inexplicáveis torrentes por eterna escuridão. Tá? Então, é o clima da conjuração mineira. E aí vem o cenário, né? Que aí exatamente é a reconstrução do cenário, junto com a reconstrução do clima de Vila Rica, né? A antiga Vila Rica, Ouro Preto hoje. Passei, ó, de novo, repare, você tem o Eulírico presente aqui. Passei por essas plácidas colinas e vi, né? E vi das nuvens silencioso o gado passear nas solidões esmeraldinas. Bom, vamos notar que a gente está bem no comecinho aqui do romanceiro. O romancinho, como eu já falei para vocês, é a descoberta do ouro, é a fundação de Vila Rica, Ouro Preto hoje em dia, é a febre do ouro atraindo os aventureiros, os ladrões, né, os contrabandistas, né? E é a apresentação de um mundo que está predisposto ali à miséria, né, e ao aumento de impostos. Quer dizer, alguns lucram muito e outros, poucos lucram muito e muitos pagam muito por todo esse processo de enriquecimento dos outros. Então, você vai ter assim, você vai ter pouca gente muito rica, né, e muita gente muito pobre. Tá? Essa é a relação que a gente vai ter. Então, aqui a apresentação desse cenário, né, o primeiro cenário. Tá bom? Bom, digamos assim, que na primeira parte o eu lírico está resumindo os fatos. Tá? Ele está retrocedendo no tempo, se vê em Vila Rica no passado, né? Ele se encontra no futuro, não se esqueçam disso. O eu lírico está no futuro revendo o passado. Então, por isso que ele observa múltiplas cenas, tá bom? E aí a gente chega na segunda parte, né? O desenvolvimento todo da conspiração, a vida bucólica de Vila Rica, né? Aquela coisa bem ligada ao arcadismo, né? Esse aspecto aqui, ó, o bucolismo, né? É a exaltação da natureza, né? Essa exaltação da natureza, ela é bem típica de arcadismo, tá bom? Então você tem aí o arcadismo presente, tanto que ele vai falar dos poetas, ela vai falar dos poetas arcades que se envolvem com a rebelião. Então, assim, a gente tem na segunda parte toda a trama, né, para a conjuração e também a frustração da conjuração. Tá bom? Olha, caiu uma questão de história sobre o movimento da conjuração mineira e o livro da Cecília Meirelles, eu acho que é a grande pedida. Tá bom? É a grande pedida. Então, veja, essa vida bucólica, arcádica aqui, né, digamos assim, tranquila, ela está em oposição, né? A gente tem uma grande oposição a isso aqui, ó. Não é? Quer dizer, de um lado você tem um cenário tranquilo da natureza e do outro lado você tem todo o processo conturbado já da conjuração mineira. Né? Daí essa ideia do prenúncio de desgraça. Vamos lembrar de uma coisa, hein? Todo o movimento, né, e isso você vai perceber aqui, ele está cheio de ideais, né, libertários. E esses ideais libertários, eles têm não só a independência dos Estados Unidos como modelo, mas também todo o processo europeu iluminista. Então, são os ideais libertários e iluministas. Então, dá uma passadinha na parte de história também no que é o iluminismo, tá? Porque pode fazer uma questão de história falando sobre o iluminismo, mas usando o romanceiro da Inconfidência para isso. Tá certo? Tudo bem? Bom, Prenúncio da Desgraça, né, o movimento rebelde. Outra coisa, além disso, ela vai citar aqui já na segunda parte o desvio dos diamantes, não é só o desvio do ouro, tá? Mas você tem também o desvio dos diamantes. Bom? É aqui que você vai perceber já a traição. O grande traidor é Joaquim Silvério, que vai inclusive ser comparado a Judas, né?
Tiradentes a imagem do Tiradentes é muito associada a Jesus Cristo, né? Ainda mais aquele que morreu por nós. E Joaquim Silvério vai ter a sua imagem associada a Judas. Então, aqui a gente já vai ter, nessa segunda parte, a criação do mito. Que criação? Que mito? Né? O mito que é o Tiradentes. Tá? E aí, presta atenção, a gente pode fazer o seguinte. No livro Mensagem, eu tenho também o mito Ulisses. Também a ideia de que o Portugal, a Lisboa, aliás, teria sido fundada por Ulisses, né? Daí vem Lisboa, viria de Ulisseia, porque foi Ulisses que fundou, então isso é mito. Né? Agora a gente tem que tomar um pouquinho de atenção, porque quando todo um povo acredita numa lenda, a lenda deixa de ser verdade, deixa de ser lenda e passa a ser verdade absoluta. Né? Então aqui você tem, digamos, dois mitos, né, que a gente pode associar, né, de uma maneira mais ampla. Eu falei Tiradentes e Ulisses, mas eu vou ampliar isso. O mito de Tiradentes e o mito de Dom Sebastião. Dom Sebastião resolveria todos os problemas de Portugal. Né? E onde está o sebastianismo? Lá no livro Mensagem, do Fernando Pessoa. Aqui seria Tiradentes, né? Esse mártir da conjuração, que simboliza propriamente a salvação do Brasil das mãos portuguesas, do domínio português. Tá? E aí vem o cenário, né? Eis a estrada, eis a ponte, eis a montanha, sobre a qual se recorta a igreja branca, eis o cavalo pela verde encosta, eis a soleira, o pátio e a mesma porta, e a direção do olhar e o espaço antigo para a forma do gesto e do vestido. E o lugar da esperança, e a fonte, e a sombra, e a voz que já não fala, tá vendo? Ó, já não fala. E se prolonga, e eis a névoa que chega, ó, a névoa está chegando. Quem fala em névoa também é o livro Mensagem, do Fernando Pessoa. Né? Lá no finalzinho ele chega a dizer, né? Que a névoa tem que se dissipar, é a hora, né, de Portugal sair daquela penumbra que estava e se libertar da névoa. Ó. Aqui eu tenho também a névoa que se adensa e vai formando nublados reinos de saudade e pranto. Eu consigo associar isso aqui direitinho, tá? Ao livro Mensagem, do Fernando Pessoa. Tá? Cuidado. Tá? Se tiver uma questão relacionando os livros, eles podem ir por aí. Mas aqui ela tá, ó, estrada, eis a estrada, ponte, montanha, cavalo. Ela realmente está apresentando o quê? O cenário da segunda parte. Tá certo? O cenário da segunda parte ali. E aí vem a fala, a antiga Vila Rica. Repare, quando ele fala que é a antiga Vila Rica, no tempo do que está sendo narrado, era Vila Rica. Né? Agora, por que ela é antiga Vila Rica? Porque o olhar aqui é do século XX. E, obviamente, no século XX não é mais Vila Rica, já é Ouro Preto. Então, por isso, antiga Vila Rica. É aquilo que eu te falei, o eu lírico está deslocado no tempo, ele está na frente, ele está lá no século XX, né? E a história do século XVIII. Tudo bem? Bom, a gente tem aqui, ó, fala antiga Vila Rica, como estes rostos nos chafarizes foram cobertos os vossos olhos de véus de limo, de musgo e líquens, paralisados no frio tempo, fora das sombras que o sol regula, né? Ó, fora das sombras que o sol regula, de novo, a ideia de obscurecimento, né? Mas aí não fala a vossa língua como essas fontes, palavras d'água rápidas, claras, precipitadas, intermináveis. Não fala. Fala ou não fala? Né? Ela está questionando. Né? E apenas o nosso ouvido à terra surda que os homens pisam já nada entende do vosso longo e triste discurso. Olha, na terra surda que os homens pisam já nada entende do vosso longo e triste discurso. Né? É longo e triste. Né? É todo o processo aqui de desencanto. A gente tem que lembrar de uma coisa importante, que não houve só as delações dos interessados, lá, o Conde Vandares, o Joaquim Silvério, não é só isso. Né? Havia algumas testemunhas também que acabaram levando os conjurados à prisão. Né? Então, são os delatores, são essas testemunhas que, de alguma forma, tiravam algum tipo de vantagem em entregar o outro. Né? Entregar o outro. Porque amáveis sombras que aqui jogastes, vosso destino na obrigatória total aposta, que às vezes fazem secretas vidas por sobre-humanas fatalidades. Então, olha, sobre-humanas fatalidades. Né? E aí uma referência, evidentemente, à figura do Tiradentes. Tá? Lembrar que o Tiradentes ele é o único que ele acaba sendo, na verdade, meio bode expiatório, né? Porque ele era menos rico, não era mais pobre, era o menos rico. Então, como ele era o menos rico, ele acabou sendo castigado, acabou sendo punido, tá bom?
E não só punido, como ele também foi motivo de chacota, né? Ao mesmo tempo que ele acabou se tornando um mito, e muitos acabavam dando forte valor ao Tiradentes, outros acabavam zombando do Tiradentes. Existe, por exemplo, uma personagem que é o caixeiro, o Vicente, que chegou a ser tratado pelo próprio Tiradentes e acabou traindo o Tiradentes. Né? Você morde a mão que te alimenta, de uma certa forma. Né? Então, veja, sempre essa relação, tá? E se a gente for pensar em termos de oposição, lembre-se que é sempre o clima suave do arcadismo, mas o clima pesado da traição. Né? É o clima suave do arcadismo e o clima pesado da história. Tá legal? Beleza? Bom, fala aos pusilânimes. Aliás, deixa eu só voltar aqui um slide. Né? Olha, aqui só uma retomada, mas não fala a vossa língua como essas fontes. Lembre-se que, olha, não fala a vossa língua. Né? A vossa língua, língua de quem? Né? De quem, né? De quem não percebe as injustiças. Tá? O eu lírico, ele está se referindo a essas pessoas que não conseguem identificar as injustiças ali naquele instante. Tá? Agora sim, vamos à fala, né, dos pusilânimes. Né? Essa fala dos pusilânimes aqui, na verdade, ela é uma fala contrária, né? Uma fala contrária aos covardes, aos pusilânimes, né? Aos covardes. Não só covardes, os traidores. Tá? E é uma fala também contrária aos delatores. Tudo bem? Ok? Então, nessa primeira parte, você vai ter justamente, né, a condenação dos covardes, traidores e dos delatores que eu coloquei ali em cima, a morte suspeita do Cláudio Manuel da Costa, né, que teria morrido ali, ou a versão oficial é o suicídio, mas a gente já sabe que não foi. Tá? O Tomás Antônio Gonzaga, né, sendo acusado de envolvimento, sabe que o Tomás Antônio Gonzaga negou a vida inteira, né, tinha participado da conjuração. Mesmo assim, ele foi embora para a África, foi deportado. Né? E o Tiradentes aqui assumindo a culpa toda sozinho. Se vós não fosseis os pusilânimes, recordaríeis os grandes sonhos que fizestes por esses campos, longos e claros como reinos. Contaríeis vossas conversas nos lentos caminhos floreados, por onde os cavalos felizes, com ar límpido e luz da água, sacudiam as crinas livres e dilatavam a narina, sorvendo a úmida madrugada. Né? Então você percebe aqui, ó, os caminhos floreados, né? O ar límpido, isso aqui é bem Arcade. Tudo bem? Bem na perspectiva Arcade. Tá? Mas o que? São pusilânimes. Então você tem aqui, de novo, a ideia da oposição, né? Da tranquilidade Arcade e o momento histórico, né? de peso. Aqui, os pusilânimes, suspira Deus. E vós, no fundo da morte, sabeis que sois os pusilânimes. Então ela está acusando, né, realmente, esses traidores. Tá bom? Chegamos na terceira parte, né, o desdobramento da conjuração mineira, a morte do Cláudio Manuel da Costa, o futuro do Tomás Antônio Gonzaga, os bens do Tomás Antônio Gonzaga eles vão ser arrematados, né? O Tiradentes caminha para a forca, então, digamos que essa terceira parte é uma parte de forte clima de remorso, tá? Um forte clima de remorso que a gente tem, por um lado, né? E por outro lado de festa, né? Porque aqueles que eram contrários aos conjurados vão estar felizes porque os conjurados estão sendo castigados. Né? Quem está a favor dos conjurados tem esse clima de perda, né? De remorso. Então, na terceira parte, a gente vai ter a sentença, né, que vai ser aplicada aos... Eu vou colocar em confidentes, tá bom? Embora eu prefira conjurados, tá? Aos inconfidentes. A sentença é isso. E aqui nessa parte, e a gente tem e a dona Maria Louca que vai voltar, o Tiradentes indo para a forca e tal, mas nessa parte tem uma fala que eu acho muito importante, né? Que, aliás, deixa eu voltar, vou acrescentar lá, que eu já cheguei aqui na parte 4. Nessa terceira parte, a gente tem uma passagem que é muito, muito significativa no romanceiro como um todo, que é o poder da palavra, ou das palavras. As palavras são muito fortes. Tá certo? Veja, a palavra, a mesma palavra que condena a morte, tá bom? É a mesma palavra que podia ter dado perdão. Tudo bem? E aí eu vou me lembrar do Gregório de Matos. Né?
Lembrando, a gente fazendo uma associação aqui com o Gregório de Matos, veja, há um texto do Gregório de Matos em que ele fala, né, que o mesmo pecado que leva você à punição pode levar você também ao perdão, é exatamente o mesmo pecado. Tá? E aí a Cecília fala a palavra, então a mesma palavra que pode te levar também à punição, pode também te dar o perdão. Tá? Então dá para comparar esses dois joguinhos de trabalho entre a Cecília e o Gregório de Matos. Na parte 4, destino Tomás Antônio Gonzaga, para onde ele foi? Ele foi para Moçambique. Tá? E aí eu vou pensar no Terra Sonâmbula já. Tá? Por que eu vou pensar no Terra Sonâmbula? Porque como é que as pessoas viam, acabei de falar, como é que as pessoas viam a África nesse período? Como um lugar inóspito, desagradável, em que a vida não é benéfica. Aí quando você chega no Terra Sonâmbula, claro, em decorrência da colonização portuguesa, em decorrência do domínio português, da proclamação da independência de Portugal em 25 de junho de 1975, independência de Moçambique em relação a Portugal, e estourar uma segunda guerra, digamos assim, a Guerra Civil Moçambicana, Moçambique, no Terra Sonâmbula, também é um lugar inóspito. Né? Também é um lugar desagradável para se viver por causa dos perigos da guerra, por causa das ganâncias, por causa justamente sabe, da falta de respeito pelo próximo. Né? Agora, a ganância é um tema do Terra Sonâmbula, a ganância é um tema aqui do Romanceiro da Inconfidência também. Tá? Bom, então deixei Tomás Antônio Gonzaga, ele vai acabar indo para a África, o futuro da Marília, né? A Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, que vai ficar o resto da vida esperando pelo Tomás Antônio Gonzaga. Ela morre com mais de 80 anos, né, esperando que ele volte. Né? O destino da Bárbara Eliodoro, daqui a pouquinho. A Bárbara Eliodoro é uma figura muito importante, inclusive a Cecília ela fala do funeral muito imponente, né, que foi feito para Bárbara Eliodoro. Né? A morte da Maria Ifigênia, que é a princesa do Brasil, né, a menina, que acaba morrendo numa queda de cavalo, e a Marília idosa. Nessa quarta parte, vou destacar uma coisa para vocês. Nós temos a imaginária, acho que eu coloquei num outro slide aí, mas eu vou escrever já, tá? Se eu coloquei para frente, fica repetido, não tem problema. Melhor pecar pelo excesso que pela falta. Né? A imaginária serenata. Tá? A imaginária serenata. Tá bom? Que na imaginária serenata, você tem a Marília, né? Numa forte ilusão. Qual é a ilusão da Marília aqui? Né? O retorno do Dirceu. Tá? Que é o nome falso do Tomás Antônio Gonzaga. Tudo bem? E o que acontece com o Tomás Antônio Gonzaga? Ele está lá na África, gente. Ele vai casar, ó, 2 aliancinhas, casamento. Ele vai casar com a Juliana de Mascarenhas e vai ter uma vida muito farta. Tomás Antônio Gonzaga se deu bem, né? Ele se deu muito bem indo embora para a África. Ele casou, né? Passou a ter uma vida bastante folgada, né? Então, Mascarenhas. A Juliana de Mascarenhas. E aí vem o cenário. O cenário aqui é um cenário que a gente pode classificar como um cenário desolador. Olha, no jardim que foi de Gonzaga, a pedra é triste, a flor é débil, a luz tem cor amarga. Tá vendo? Os espinhos crescem. Tudo bem? A única sorte destas árvores destituídas de primavera, árvores sem flores. Tá bom? Okay. A seca, terra ingrata, é cinza. Tá? Então, aqui você tem um cenário que é um cenário todo triste. Né? Ó, o candeeiro, que é um tipo de lampião, né? Oscila o candeeiro sem lume, ó, eu não tenho luz, eu não tenho água, tá? Eu tenho as aranhas flutuando, tudo bem? Quer dizer, é tudo triste. A névoa, de novo, a névoa que enche os aposentos não vem do dia nem da noite, vem da cegueira. Isso é metáfora importante, ó. A névoa vem da cegueira. É o olhar embaçado. E aí eu vou pensar no Miguelin, né, que é míope, ele tem esse olhar embaçado, por isso que ele não vê a realidade. Aqui é a mesma coisa, as pessoas não veem a realidade porque elas estão com o olhar cego, com o olhar embaçado. Tá? Ninguém vê nenhum livro aberto, olha só, isso aqui é uma denúncia, tá? Quer dizer, o povo alienado. Ninguém vê nenhuma mão erguida, quer dizer, o povo que não luta. Tudo bem? Com fios de ouro sobre o mundo, para um bordado sem destino, improvável, incompreensível, remate, de fato, o vestido.
né? Então, assim, inclina-se à tarde ao vento, e como o rosto humano morre, sem dizer nada, inerme e triste ao peso do seu pensamento, como acontece entre os amantes. Então, a tarde morre, o rosto humano morre. Então, esse cenário aqui é um cenário de Encantado. E aí você tem a imaginária serenata, né? Que tá aqui, ó, vejo-te, é a Marília, né? Vejo-te passando por aquela rua, mais aquele amigo que encontraram morto. O amigo que encontraram morto. É o Cláudio Manuel da Costa. Tudo bem? E pergunto quando poderei ser tua, se vens ter comigo, de tão negro porto. Olha, o negro porto. Tá? Ele vem lá do negro porto. Ele vem da onde? Ele vem da África. Ele vem de lá, de volta para cá. Tá? Há quem põe cadeias também nos meus braços, né? Ela também se sente presa. Né? Quem minha alma assombra com tanto perigo? Em sonho rodeias, ó, em sonho rodeias. Ele está rodeando, né? Meus ocultos passos. Então ela sonha com ele, com o Dirceu, com a volta do Dirceu. Tá? É uma imaginária serenata, que isso não existiu de verdade, né? Vejo na igreja, ela consegue ver o Dirceu em tudo quanto é lugar, na igreja, na ponte, na sala, tudo bem? Ela não consegue mais descanso no sono, ela pensa nele noite e dia, tá? E pensa no retorno dele. Tudo bem? E aqui mais um destaque que é a fala, a comarca do Rio das Mortes, que é uma referência direta aqui a São João del Rei, né? Onde o gado que passeia, e onde os campos, e onde as searas. Olha, tá perguntando. Só que tá faltando o verbo, tá vendo? Então, aqui seria onde está, ou onde há, tá? Onde está, onde estão as searas, onde a maçã reluzente. Né? Outra coisa, esse início aqui sempre pela mesma construção, tá? Ó, é sempre onde, tá vendo? E sempre a mesma, é um paralelismo sintático aqui, né? Porque ela sempre faz a omissão do verbo. Tudo bem? Essa repetição no início a gente chama de anáfora. Tudo bem? A construção é que é sempre a mesma, não é? Gramaticalmente falando, é sempre, ó, onde, substantivo, depois, onde, substantivo, tá? E assim vai sempre o mesmo tipo de construção. Você tem um paralelismo sintático aí, tá? Cuidado com o paralelismo sintático. E aqui na parte 5, né, para a gente completar essa nossa breve revisão sobre o romanceiro, que já está longa pra caramba, né? Nem sei quanto tempo eu estou falando já com vocês. A parte 5 aqui. É o retorno da Dona Maria Louca. Ela volta. Maria Louca, já falei, Maria Louca no Brasil, tá? Em Portugal é Maria a Piedosa. Então, ela retorna quando? 20 anos depois. Tá? Então, esse retorno aqui, 20 anos depois dela ter lavrado as sentenças contra o Tiradentes e contra os conjurados. Tudo bem? E aí vem a fala dos inconfidentes mortos. Nessa quinta parte, a Cecília Meirelles, ela vai acusar fortemente quem? Os magistrados. Tá? Por quê? Não fizeram absolutamente nada pelos conjurados. Por quê? Eram magistrados oportunistas. Iam ter algum tipo de vantagem. Né? Ela acusa os assassinos dos inconfidentes. Tá bom? Fica bem forte. E uma coisa interessante nessa quinta parte é que ela vai fazer uma exaltação aos cavalos, né? Aos cavalos da Inconfidência. Depois isso vai resultar nos dragões, né, da Independência. Os cavalos da Inconfidência depois se tornam os dragões da Independência de uma maneira paralela ali, né? Agora, os cavalos, o que ela faz com os cavalos? Ela dá aos cavalos o título de heróis. Então, eles são heróis anônimos. Tá? Beleza? Agora, o grande interesse dessa quinta parte, realmente, é a Cecília Meirelles fazendo uma forte denúncia, que é bem no clima do modernismo segunda geração, denúncia das injustiças. Tá bom? Então, aquele tipo de poesia social que o pessoal falava que ela não fazia, ela fez. Tá bom? E aí vem o retrato de Marília e Antônio Dias. Repare, é um retrato. Então, o que você lê aqui é justamente a descrição de um retrato. Então, a gente pode pensar que um quadro, tá? E nesse quadro, vocês vão dar risada, mas é isso aqui, ó. Tá aqui a Marília retratada. Pronto. Tudo bem? Tá? Então aí é o retrato exatamente da Marília. Seu cabelo destrançado ao clarão da amorosa aurora, não era essa prata de agora, mas o veludo ondulado. Então é um retrato da Marília. São dois retratos de uma certa maneira, né? Porque ele vai comparar o retrato do passado ao que a Marília é hoje no presente. Tudo bem?
Ok? Então, é um retrato por palavras, dois retratos, o retrato do passado e do presente. Tá bom? Ok? Acho que tá de bom tamanho. Vou pegar o último cenário aqui, né? Sentada estava a rainha, sentada em sua loucura, né? Então, aqui exatamente o cenário da Dona Maria Louca, né? Ó, ela já estava sentada em sua loucura. Então, a rainha Dona Maria já enlouquecida aqui. E enlouquecida, o que acontece? Ela passa a ver os fantasmas, né? Os fantasmas. É engraçado, nessa passagem, ela está olhando para a Vila Rica, mas ela não tem noção do que ela fez. Né? Andaram por estas casas, tristes réus que já morreram, longas lágrimas banharam as pedras desta cadeia, uma ferrugem de insônias desgastava. Então, na verdade, a Cecília Meirelles está pegando esse último cenário para retomar tudo que ela, de uma certa maneira, já falou antes. Né? Ele é um cenário síntese, né, do que ela já comentou antes. E aí termina lá, né? Sentada estava a rainha, sentada a olhar a cidade, né? E a rainha louca. Você sabe, ela é a rainha louca, e quando a gente fala em louca, eu vou me lembrar de Rubião, no livro Quincas Borba. Ele fica também contemplando a paisagem, totalmente enlouquecido e alheio ao que acontece de verdade. É a Dona Maria Louca aqui. Ela está observando a paisagem completamente alheia do que aconteceu, né, e do que ela fez, tá, de uma certa maneira. Tá. E a fala aos inconfidentes mortos. Né? Aqui você tem o quê? Você tem uma reflexão. Né? Aqui a gente vai ter uma reflexão final. Né? É a fala final, na verdade. Né? A reflexão final sobre o que? A conjuração mineira. Tudo bem? E nessa reflexão final, a Cecília Meirelles ela coloca o seguinte: há um processo de purificação, né? É uma catarse, né? Que a gente tem. Purificação de quem? Dos mortos. Mas não são todos os mortos que se purificam, são aqueles que morreram inocentemente, né? Que foram inocentemente mortos. Tá? Isso que a gente tem aqui, justamente nessa última fala. Tá bom? Bom, ela não é tão longa assim, ó, mas não vou dar uma lida com vocês, não vou dar uma passadinha aqui, né? Que eu quero te mostrar uma outra coisa, vou deixar vocês dois aqui. O tema do filme Os Inconfidentes, do Chico Buarque de Holanda. Tá? Toda vez que um injusto grita, um carrasco vem calar. Quem não presta fica vivo, quem é bom mandam matar. Tá? Quer um conselho? Leia. Analise. Tudo bem? Antes da prova. Tá? Porque a prova pode pegar o tema dos Inconfidentes do Chico Buarque de Holanda e fazer um comparativo com o Romanceiro da Inconfidência. Já caiu, inclusive, essa passagem, esse iniciozinho. Tá? Ó, por aqui passava um homem, tô aqui em cima. Por aqui passava um homem, como o povo se ria. Tá vendo? Ó? As pessoas que zombavam dos Tiradentes. Liberdade ainda que tarde. Isso aqui é o quê? É o lema da Conjuração Mineira. Não é? Que está lá na bandeira de Minas. Libertas que será tabem. Não é liberdade ainda que tardia. Tá? Então aqui é o lema da Conjuração. Está ali presente. Ó. De novo, liberdade ainda que tarde. Tá certo? De novo, o lema da Conjuração. E de novo ele repete: quem não presta fica vivo, quem é bom manda matar. Né? Mais ou menos isso, realmente, que acontece. Né? Uma coisa meio surpreendente, mas infelizmente é o que a gente vê, né? Com muita frequência. Tá bom? Ok? Bom, eu acho que de Romanceiro da Inconfidência já deu para dar uma revisada. Tá? Eles vão colocar o fragmento na prova para você, com certeza. Não tenha dúvida disso. Tá certinho? Beleza? E aí a gente vai partir para outra obra. Né? Vamos partir para outro livro, que vai ser já estudado. Né? Qual será o próximo livro que eu vou estudar com vocês? Atenção, atenção. Tchau, tchau. Eilo, o Grande, Guimarães Rosa. Emociona, né? Vamos dar uma olhadinha comigo aqui em alguns aspectos de Campo Geral. Né? Então vamos lá. Deixa eu só mudar essa tela para ficar maior para vocês. Bom, Campo Geral, meninos. Campo Geral é uma novela, né? O Guimarães Rosa classifica como novela. Alguns classificam como um conto. É um conto que integrava Corpo de Baile, que depois foi desmembrado. Né? E aí a gente tem duas novelas. Uma se chama Campo Geral e uma se chama Uma História de Amor. No Campo Geral,
a gente tem as aventuras do Miguelinho. E no História de Amor, a história do Manuelzão, que não interessa para vocês é só realmente campo geral. O Guimarães Rosa, a gente pode dizer que o Guimarães Rosa ele é um autor que ele trabalha a sua literatura em duas esferas básicas, né? Uma é a real e a outra é a mágica. Tem uma frase célebre do Guimarães Rosa em que ele diz que o sertão está em toda parte, né? O sertão está em todo lugar, e isso está no Grande Sertão Veredas, e tem um outro momento que ele diz, né, o sertão é do tamanho do mundo, né? O sertão é do tamanho do mundo. Isso é bem Guimarães Rosa, né? É uma perspectiva do Guimarães Rosa em que a gente percebe nitidamente a ideia do que a gente classifica como regionalismo universal. O que é o regionalismo universal, né? Ao mesmo tempo que eu tenho o regional, eu tenho o universal. Então, assim, o tema ele é universal, né? Mas o espaço, o ambiente que está sendo tratado ali, ele é um ambiente regional. Então, os costumes são regionais. Então, se você pega, por exemplo, a história do Miguelim, deixa eu fechar minha porta aqui. Você pega, por exemplo, a história do Miguelim, você vai ver que na história do Miguelim você tem alguns costumes bem típicos, né, do Mutum, né? Então, por exemplo, tem aquele episódio do sangue de tatu, né, que eles vão dar um banho de sangue de tatu no Miguelim, porque ele está doentinho e tal. Então, isso é um aspecto regional. Então, os costumes são regionais, a linguagem é regional, o ambiente é regional, mas o assunto ali vai ser universal, né? Qual é o assunto universal que ele está trabalhando? O tema universal que ele está trabalhando é justamente a passagem do mundo infantil para o mundo adulto, tá bom? Quer dizer, é um livro em que, principalmente por meio do mundo da imaginação, o Miguelinho ele vai concretizando, né, a sua forma de aprendizado a respeito do que é a vida, a respeito do que é a existência. Aliado a isso, a gente tem as dicas, né, dos outros sertanejos que aparecem também ali na narrativa, né? A oralidade é muito presente no Guimarães Rosa. Eu costumo brincar e dizer que é o mineirês, né? Ele escreve de acordo com o mineirês, como se fala em Minas. E os provérbios, né, se a gente pensar em termos de oralidade, os provérbios eles aparecem muito, né? Tem gente que a cada 10 minutos solta um provérbio. Então, Guimarães Rosa vai muito nessa questão aí dos provérbios, né? Da oralidade e principalmente desses provérbios aqui sertanejos, tá bom? Oralidade, linguagem dos vaqueiros, camponeses, quer dizer, da população da região. Agora, um outro trabalho comum do Guimarães Rosa são os neologismos, né? Ele vai inventando palavras, né? Neologismo não é só uma palavra nova, inventada, mas é uma palavra antiga que ganha uma nova significação. A gente tem, eu não tô, tá aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui o dicionário, o léxico, eu sempre mostro para vocês, né? O léxico de Guimarães Rosa, né? Nesse dicionário aqui, a Nilce Santana Martins, ela reúne, né, as palavras que o Guimarães Rosa inventou e ela coloca a passagem do livro, né? Onde que aquela palavra está sendo ali empregada, está sendo ali apresentada, né? Então, ele inventa muitas palavras. Se você não conseguir entender de imediato, faça assim, pega a palavra, divide no meio, vê se ela é agrupamento de duas palavras. Se não conseguir mesmo assim, vai pelo contexto, tá bom? Que aí você consegue. Muitos barbarismos, muitos latinismos, né? Uma linguagem bastante original do Guimarães Rosa, assim como a visão de mundo também é bastante original, né? O onisciência, né? A gente tem um narrador em terceira pessoa, né? Então o foco narrativo ele é em terceira pessoa, e esse narrador é um narrador onisciente, né? Ele sabe o que o Miguelim pensa. Ele tem plena onisciência em relação ao Miguelim. Então ele lê os pensamentos do Miguelim, ele sabe o que o Miguelim sente, ele sabe até o que o Miguelim planeja fazer, né? Mesmo que o Miguelim não oralize, tá bom? Vamos falar do título, né? O título Campo Geral. O título ele acaba se inserindo, se a gente pensar na ideia de campo, né? Essa ideia de campo dá para o título uma amplitude muito grande, né? É um lugar amplo, tá? Assim como também o geral te dá essa ideia de amplitude, tá certo? A gente pode pensar que o adjetivo aqui, geral, que está qualificando a palavra campo, te dá a ideia dos diversos campos pelos quais o Miguelim vai transitar, né? Campos não só no aspecto físico, mas também pensando-se nos campos de experiência, né, pelos quais o Miguelim acaba transitando. Na verdade, se a gente pensar bem, embora o assunto central seja essa passagem da infância
para a fase adulta, o Guimarães ele não está falando de uma criança de um lugar só. Né? O que ele está mostrando, na verdade, é uma criança que representa todas as crianças. Então, aí você tem uma sinédoque, né? É a parte pelo todo. Porque a trama, as descobertas, os conflitos pelos quais o Miguelin passa, né, são conflitos que as crianças universais podem também experimentar de uma maneira mais intensa ou de uma maneira menos intensa. Né? A morte é um tema central, né? Existem algumas mortes. Então, vamos pensar, por exemplo, na morte do Dito I, né, que é o irmãozinho do Miguelin, que causa uma grande dor no Miguelin. A morte do pai do Miguelin, que é o Ingoberno, Bernardo, é o mesmo. Tá? Eu acho que aí tem a morte também do Luiz Altino, etc., mas eu acho que essas duas mortes são as mais significativas para a dor provocada na alma do Miguelin. É um livro em que você vai ter momentos de alegria, momentos de tristeza. Ele vai oscilando, né? Porque a gente não é sempre alegre, a gente também não é sempre triste. Né? Eu costumo dizer que a tristeza é muito importante, porque quando a gente fica triste, a gente começa a dar valor à alegria. Né? E se a gente fosse sempre alegre, a gente nem saberia o que é alegria. Não é? Então, essas oscilações. As crenças populares, por exemplo, você tem a vovó Isidra, né? Você tem a mãe Tina, que são figuras no livro que trazem para a gente algumas crenças, ou católicas, ou associadas às religiões africanas. Né? Mas são as crenças populares. A história do tatu, por exemplo, é uma crença popular, né? Que o sangue de tatu tem poder curador. Tá bom? A religiosidade em suas variadas formas acabei de citar, né? Por exemplo, o próprio catolicismo, né? E caminhando ali ao lado, na mesma casa, com alguns rituais mágicos e algumas referências, né, da cultura africana. Isso é bem importante, tá bom? Além disso, o que mais que a gente tem no campo geral? A luta entre o bem e o mal, né? Esse é um traço comum da obra do Guimarães Rosa, né? Você pensar no Grande Sertão Veredas, é Deus e o diabo lutando ali o tempo todo. E aqui também eu tenho a luta entre o bem e o mal. Há um momento, inclusive, que a vovó Isidra, ela diz que o tio Terês, né, e o Inhobero, que são dois irmãos, eles seriam uma personificação de Caim e Abel. Né? Você sabe que Caim traiu Abel, então a vovó Isidra considera, né, o tio Terês um Caim. E o Miguelin não entende, fala, o tio Terês é tão legal, ele é Abel, né? O ruim é o meu pai. Porque o Miguelin tem grandes conflitos com o pai. E nessa perspectiva de conflitos com o pai, a gente pode notar que no livro você tem o complexo de Édipo, por quê? O complexo de Édipo é quando você tem um homem novo que se apaixona por uma mulher mais velha, na qual ele projeta a imagem da mãe. Né? O Miguelin, ele é apaixonado pela mãe, e nesse sentido, o que acontece? O pai passa a ser o seu rival. Né? Porque na cabeça da criança, a mãe é minha. Né? E, então o pai é o outro. Tá certo? No caso das meninas, é complexo de Eletra. Né? Para a menina também, o pai é meu, então a mãe passa a ser a outra. Né? Então aqui você tem esse complexo de Édipo que está presente ali no livro, né? Muito sugestivamente, mas ele está presente. Tá? Muita violência, né? O Iobero é um homem violento, aliás, ele tem... A gente até justifica algumas violências dele, embora nós não concordemos com ela. Ele tem que cuidar da família, ele tem que gerir aquela casa, ele tem que levar dinheiro e comida para casa. Mas ele é violento principalmente com a mãe, né? E aí há uma outra questão aqui do livro que é muito significativa, que é os ciúmes. Né? O Ilberto tem ciúmes da Yanina com os outros homens. E se a gente pensar em ciúmes, eu vou pensar na lista da Fulvestre, deixa eu olhar a lista da Fulvestre. Você tem ciúmes no Quincas Borba, você tem ciúmes no Angústia, você tem ciúmes no Campo Geral, né? Você tem ciúmes de uma maneira... O ciúmes é uma doença, né? Em doses homeopáticas eu diria que ele até não faz mal, mas em doses cavalares ele causa grandes desgraças. Tá? A submissão feminina, né? A Yanina é submissa ao Iobero, isso é evidente, e ela é infeliz por causa disso. Ela vive sob comando masculino e numa infelicidade plena. Por isso que ela acha que o Mutum é feio. Porque para ela, a vida dela no Mutum é uma vida desagradável. Tá? Muitos contadores de história, então a gente tem personagens que vivem contando historinhas, e um contador de história é o próprio Miguelin. Né? O Miguelin é um contador de histórias. Né? E, claro, já caiu até em vestibular essa referência do Miguelin, essa aproximação do Miguelin com o próprio Guimarães Rosa, né? Os dois míopes, os dois contadores de história. Tá? Bom, foco narrativo em terceira pessoa, já falei, onisciência em relação a Miguelin também. O tempo é indefinido. Né? A gente não sabe exatamente quando acontece a história. Tá?
O Mutum é o espaço central, né, que a gente tem. Repare que Mutum é um palíndromo, né? Se você lê aqui, ó, da esquerda para a direita, você lê Mutum. Se você lê da direita para a esquerda, você lê Mutum, tá? Ele é um palíndromo, portanto. Tá? Entre novela e conto, Guimarães Rosa chega a dizer que é uma novela, depois ele chega a dizer que é um romance, tá bom? Pelo tamanho, pelo número de conflitos, não, isso seria basicamente um conto. Para Guimarães, né? Novela ou romance, tá certo? Muita influência do Platão, porque no Guimarães Rosa você tem muita filosofia, né? Quer ver alguns aspectos que você tem no Guimarães Rosa? Você tem muita filosofia, você tem muito psicologismo, então você tem muita psicologia, tá legal? Você tem muito espiritualismo, tá? E quando eu não estou falando de espiritismo, embora o espiritismo apareça lá, né? Tanto que o Miguelin, o dito, aliás, o dito ele seria uma alma velha num corpo novo, tá? Então você tem o espiritismo presente. Mas eu vou colocar aqui de uma maneira mais ampla, que é o espiritualismo, né? Porque o Guimarães Rosa ele mexe, né, com outras religiões, acabei de falar, né, com relação, por exemplo, ao catolicismo. E o estoicismo e o epicurismo estão presentes ali na obra também, são elementos dominantes, né? Como toda a perspectiva filosófica da alta literatura do Guimarães Rosa, que trabalha num perfil de prosa, né? Prosa, montagem em parágrafos, tudo bem? Mas é prosa poética. Então, a estrutura é em parágrafos, tudo bem? Mas o ritmo, a melodia, né, é de poesia. Tudo bem? Aqui, ó, por exemplo, esse fragmento. Em todo dia também arrastavam os bichos matados por caça. O coelhinho tinha toca na borda da mata. Saía só no escurecer. Olha como eu tenho aliterações aqui, ó. O coelhinho tinha toca, borda da mata. Saía só no escurecer. Tudo bem? Então, a repetição do mesmo som consonantal dá uma certa sonoridade bastante poética ao texto. Não só por isso, né? O jogo de metáforas também aproximam o texto da prosa poética, tá? Na verdade, o que o Guimarães Rosa ele acaba fazendo é rompendo, né, com essa coisa mecânica da linguagem, né? Tanto que os neologismos, por exemplo, dá uma certa autonomia à linguagem. Por exemplo, aqui, ó, três línguas, né? São labaredas que se multiplicam como se fossem línguas, né? Tá aqui, ó, língua, linguar, três, língua. E que digo, para passar a ético é só facilitar de beirinha. O caso aí, maleja, vai mal. Ó, maleja, o mal tá aqui. Tá bom? Alguns desses neologismos são, para nós, por exemplo, em outras regiões do país, são neologismos, mas em alguns espaços eles são realmente usados, são falados, né? Uma linguagem bastante regional. Vamos lembrar de alguns outros aspectos antes de eu falar do Miguelin, né? Então a gente tem muito Guimarães Rosa, repetição de palavras, repetição de sílabas na mesma palavra, muita aliteração, muita assonância, muita silepse, que é concordância ideológica, tá? Muito anacoluto, que é uma quebra, né? Eu venho desenvolvendo sintaticamente alguma coisa, de repente eu quebro e é como perdesse um pouco do sentido, né? O anacoluto, muita metáfora, muita elipse, que são as omissões, né? Muitas onomatopeias, muitas mesmo, que o Guimarães Rosa adorava bichos, então tem onomatopeia referindo-se aos sons que os bichos faziam frequentemente, tá? As associações raras entre substantivo e adjetivo, né? Em termos de linguagem ainda, o Guimarães Rosa ele prefere frases curtas, né? Os períodos compostos por coordenação, que a gente chama de parataxe, estilo do Graciliano Ramos também, né? A tal da parataxe. O ritmo é lento da narrativa, né? Muito diminutivo, por causa da linguagem infantil, né? A criança usa muito diminutivo, então a gente tem muito diminutivo. Mas, assim, sempre a palavra vai ser o elemento central do texto que vai desencadear para a gente a ação, sempre. Tá? Isso na obra do Guimarães Rosa. Miguelinho, o nome dele é Miguel Cecincás, né? Ele é o arquétipo da criança que quer descobrir o mundo, que está descobrindo as coisas, que está visualizando o mundo, está visualizando as coisas. Vem de uma família pobre, né, e vai sair rumo à cidade para encontrar o seu crescimento e a sua vida futura. É condicionado pelo meio, né, o meio ali, no caso, o Mutum, né, ele tem uma visão de vida muito condicionada exatamente pelo meio. É o personagem principal, né, o Miguelin. Né, então aqui, ó, continuo falando do Miguelin, tá bom? Deixa eu acrescentar aqui. Miguelin é o personagem central, tudo gira ao redor dele. O menino sensível,
o menino poético, né? Então, eu acho que o Miguelin, a gente pode associar o Miguelin à emoção, né? A gente pode associar o Miguelin à poesia. O Dito não, o Dito é razão, né? O Dito é um menino muito racional, ele é muito sábio, né? O Miguelin não, ele vive sonhando. E é um menino que busca por justiça, né? Tanto que ele defende os mais fracos, tá? Porque ele chega batendo no moleque, porque o moleque é maior, tá batendo no menor, Miguelin vai lá defender o menor. Muita imaginação, e essa imaginação faz com que o Miguelin seja um contador de histórias, tá bom? Né? Então, a imaginação faz ele ser um grande contador de histórias. Ele é inteligente, mas o Dito é mais sábio, não é uma diferença aqui. Né? Quer aprender, então ir para a cidade vai ser a felicidade do Miguelin, né? E, assim, apaixonado pela mãe, já falei, e idolatra o irmão Dito. Tanto que a perda do Dito, né, é uma ruptura muito grande com a visão que o Miguelin tem do mundo. Tá? Contador de histórias eu coloquei ali, ó, coloquei aqui embaixo também. É que é muito importante isso que eu tô repetindo. Na verdade, assim, o Miguelin, ele conta histórias, e contando as historinhas, ele consegue diminuir um pouco a dor dele, diminuir um pouco a tristeza. Ou então, se não diminui, ele aprende a conviver com a dor, ele aprende a conviver com a tristeza, ele aprende a conviver com as frustrações, né? Contar histórias é a base, realmente, do Miguelin. Já o Dito é o menino... Ah, tá lá. O Dito é o menino que quer, né, ouvir as histórias do Miguelin. Né? Dito, o nome dele vem de Expedito, mas eu posso também associar o nome Dito, né, Expedito, né, que é o nome dele, mas eu posso associar também esse dito ao verbo dizer, ou então dito e feito, sabe, no ditado popular? Porque o que o dito fala passa a ser uma verdade absoluta. Quer dizer, o dito ele é uma personagem que desempenha o papel de um... Ele é um elo, na verdade, é um elo entre o mundo interior do Miguelin, principalmente, né, e o mundo dos adultos. O mundo do sonho do Miguelin, que é o seu mundo interiorizado, e o mundo exteriorizado, que é o mundo real dos adultos. Né? É quase um Peter Pan, né? A gente pode pensar, o dito ele é quase um Peter Pan. Não, o dito não, o Miguelin. Miguelin é quase um Peter Pan. Né? A gente pode pensar no Miguelin como um Peter Pan. Né? E o dito com os pezinhos mais no chão. Né? Uma coisa interessante é que, enquanto o Miguelin se prende muito aos brinquedos, ainda o dito ele se afasta dos brinquedos infantis, porque ele quer ouvir as conversas dos adultos. Então, o Miguelin é realmente, como diz o livro, o Miguelin não, o dito, ele é realmente um menino velho, um corpo jovem com uma alma velha. Né? Bom, prudente, sábio, doce, e todo mundo gosta do dito, tanto que quando o dito morre, a cidade inteira vem visitar o dito. Olha o que o dito diz aqui, né, pro Miguelin. Miguelin, vou ensinar agorinha o que eu sei demais. É que a gente pode ficar sempre alegre. Alegre. Mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. A gente deve de poder ficar, então, mais alegre por dentro. E aí vem o grande ensinamento do dito, né, pro Miguelin. Sempre alegre, Miguelin. Sempre alegre. Que eu acho que é o caminho, né, da vida. É uma das frases que eu mais gosto do Guimarães Rosa, né? Essa ideia do sempre alegre, Miguelin, sempre alegre, né? Porque é difícil a gente estar sempre alegre, mas é importante estar, ou buscar, pelo menos, né? Essa realização de alegria, tá? Cuidado com o campo geral, porque o Miyakoto que eu vou citar agora, a gente vai começar a falar do Miyakoto, o Miyakoto também trabalha muito essa perspectiva de brincar com a palavra, de brincar com o mágico, com o sobrenatural, que nem o Guimarães Rosa faz. E a gente percebe nitidamente que a influência do Guimarães Rosa na obra do Miyakoto, ela não só é evidente na hora que a gente lê, mas ela é evidente também porque o próprio Miyakoto fala, né? Que ele tem influência do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa não influencia só Miyakoto, ele influencia uma gama muito grande. Depois do Guimarães Rosa, a literatura brasileira ganha um alicerce, um espaço, né, muito maior do que aquele que a literatura brasileira tinha. E, na verdade, a gente classifica o Guimarães Rosa no modernismo terceira geração, né, em que a gente tem, de uma certa maneira, alguma volta à tendência regional, mas um passo adiante, principalmente em relação a se observar o mundo pelo seu prisma mágico, né, por aquilo que a gente não explica pela razão. Né? Então, se você não lê o Campo Geral, leia, vale muito a pena ler Guimarães Rosa. Tá bom? Okay. E aí a gente fecha aqui
o Guimarães Rosa, foi só uma releitura. A gente tem aí na minha playlist, a gente tem algumas coisinhas sobre o Guimarães Rosa para você assistir e ouvir, né? E depois dá uma olhadinha na minha playlist. E vamos no Terra Sonâmbula, né? Que é um livro que acredito que tenha muita chance de aparecer na sua prova. E por que eu acho que ele tem muita chance de aparecer na sua prova? Porque ele é uma obra nova na lista, né? Vamos pensar assim, ela entrou na lista da FUVEST neste ano, embora ela já tenha sido pedida como leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp há muitos anos. Né? Mas é uma obra nova. A FUVEST foi na linha também de pedir a literatura africana. Né? Demorou. Né? Começou lá com o Mayombe e agora está no Terra Sonâmbula, graças a Deus. Né? Porque a literatura africana, aí em língua portuguesa, que é a que nós temos um acesso com mais facilidade, ela é muito rica. E o Mia Couto é riquíssimo. Né? Mia Couto é um autor assim, que a gente acaba, na verdade, se encantando, né, o tempo todo. Bom, o livro Terra Sonâmbula em especial. Né? Repare que logo no título, né, vamos falar de títulos agora, né, logo no título a gente percebe que nós temos aqui os dois componentes, né, dois componentes principais do romance como um todo. Né? O primeiro componente é a terra e o segundo componente é o sonho. Tudo bem? Okay? E aí o Miyakoto ele vai encaixando, né, esses aspectos de realidade, então a gente pode pensar aqui nos problemas reais e nos problemas sonhados. Né? Então eu tenho, de uma maneira, o concreto, né, aqui para a Terra, você tem a concretude, né, e o sonho você tem a abstração, você tem o abstrato. Tudo bem? Ele acaba misturando. E é um romance em que o Guimarães Rosa, não, o Miyakoto, ele vai organizando esse romance por uma técnica que a gente chama de técnica de encaixe. Né? Quando a gente pega aqui o Terra Sonâmbula, vou pegar o meu livro, você vai ver que a gente tem um primeiro capítulo, né, que é quando o Muidinga encontra o Muidinga e o Tuair, né, o velho Tuair, eles encontram um machimbombo queimado. Né? E aí, do lado de fora desse machimbombo, tinha um cadáver com uma mala, dentro da mala tinha uns cadernos, que eram os diários do Kinzo. Então você vai, o Miguelin, desculpa, nossa, agora o Miguelin encantou aqui comigo. E aí o que você vai ter? Você vai ter o Muidinga, né? É que os dois são com M também, né? O Muidinga vai pegar os cadernos do Kinzo e vai começar a ler. Então a gente está, na verdade, acompanhando a vida do Muidinga, inclusive acompanhando o processo dele de leitura dos cadernos do Kinzo. E daí você tem essa técnica do encaixe mesmo. Né? Você tem um capítulo, é a história do Muidinga, um capítulo é um capítulo do caderno do Kinzo. Aí depois volta para a história do Muidinga, depois volta para a história do Kinzo. E aí o Miyakoto vai encaixando esses elementos, tá bom? Tematiza o mundo colonial, a situação de Moçambique após a independência moçambicana, que se deu em 25 de junho de 1975. Tá? Independência em relação a quem? Né? Moçambique era colônia de Portugal. Tudo bem? Então, era uma colônia de Portugal, e aí Moçambique se independeu em 25 de junho. O grande problema é que havia toda uma esperança, né, de que a independência trouxesse grandes avanços para Moçambique. O problema é que Moçambique saiu das mãos de um explorador e caiu nas mãos de outros exploradores. Tá? E o Miyakoto vai discutir isso para a gente. Né? Então, a realidade moçambicana é uma base, né, do livro Terra Sonâmbula. Né? Então, aqui a terra, esse aspecto mais concreto, acho que seria realmente Moçambique. Né? E o sonho seria o que se passa com o povo moçambicano. Tá legal? Um povo moçambicano. A recriação, transfiguração e conotação do real, né? Isso é uma perspectiva. A própria história do Muidinga e do velho Tuaíra acaba se desenvolvendo em paralelo com a história do Kinzo. As duas histórias acabam se complementando no final do livro, e isso faz com que a gente perceba que há toda uma recriação do real a partir da mente do Muidinga, a partir das referências que o Kinzo traz na vida. Uma coisa importante no livro é que, por exemplo, o Kinzo, em alguns momentos, ele se deixa interessar demais, né, pela cultura ocidental, pela cultura europeia, de uma maneira mais direta, e o pai do Kinzo tem muito medo, né, de que o filho se afaste das tradições africanas. Isso é um reflexo, propriamente, né, da preocupação de Moçambique, né, deixar para trás as suas tradições para manter, né, ou para adotar definitivamente os valores culturais do Ocidente, mas especialmente europeus.
tá bom? O Muidinga e o Quindos, eles estão, na verdade, atrás das suas raízes, atrás das suas origens, de uma certa forma. O Muidinga vai encontrar as suas raízes no final do livro, assim como o livro traz para a gente uma mentalidade de que Moçambique vai descobrir a sua identidade real, ou vai voltar à sua identidade original. Porque, olha, o Muidinga, ele comeu uma mandioca envenenada e ele esqueceu tudo. Então ele não sabe quem, ele quase morreu. E ele não sabe quem ele é. Então ele perdeu a sua identidade. Quando o Muidinga lê os cadernos do Quindos, ele descobre que ele é o Gaspar. Né? Então ele encontra a sua identidade. Vamos transferir isso para Moçambique. Moçambique perdeu a sua identidade quando foi colonizado por Portugal. E agora Moçambique precisa recuperar a sua identidade. Então, e aí o indício é exatamente de esperança de que Moçambique vá voltar às suas tradições, à sua identidade original, tá bom? Porque uma coisa muito curiosa, o Muidinga, ele descobre a sua origem a partir dos escritos de um homem que ele não sabe quem é, que não tem nem rosto. Porque quando o Muidinga e o Tuaíra encontram o Quindos morto, ele está com o rosto virado para a cara. Né? Desculpa, virado para a terra. Então ele nem sabe como é o rosto desse homem, que vai possibilitar ao Muidinga descobrir quem ele realmente é. Tá? Denúncia de racismos, né? A gente tem, por exemplo, o indiano, no livro, o indiano é vítima de racismo muito forte ali, né? A mulher, né? E a mulher na tradição africana, a gente sabe muito bem disso, e não só na tradição africana, ela é vista, né, de uma maneira muito preconceituosa. Você percebe isso nitidamente no livro Niket, da Paulina Chiziane, que também é moçambicana, mas Niket é a leitura obrigatória da Unicamp. Mas o Miyakoto está preocupado com esse status da mulher. A mulher que ousa, né, desobedecer as regras, ela é afastada da sociedade. O que vai acontecer mais ou menos com a Farida no romance. Tá? Essa convivência, oposição, né, entre a tradição e a modernidade, eu já comentei com vocês, né, que a gente tem essa relação, né, a tradição de Moçambique, né, e a modernidade no valor ocidental, a modernidade pensando-se em tempos atuais, do século XX, mas também pensando em toda aquela influência portuguesa, né, que acaba, de uma certa forma, fazendo com que as tradições moçambicanas quase desapareçam ou sejam condenadas, né, vistas como maldições, né? Então é proibido você retomar essa tradição moçambicana. E o Miyakoto vai defender, né, que haja uma reaproximação de Moçambique das suas tradições mais originais. Tá? Os moçambicanos marginalizados aqui é no sentido de que eles vivem à margem da sociedade, tá? Ok? Um marginal é aquele que vive à margem das regras da sociedade. Então, aqui nesse sentido, vai estar à margem da sociedade. Então, você vai ter as crianças, né, que estão em situação de carência total, as mulheres que não têm importância social, os velhos, que no passado eram figuras muito importantes, a sabedoria dos velhos, né, ela era levada em consideração. Nos tempos atuais do livro, lá, século XX, isso não interessa mais. Aliás, um velho, ele é visto como um estorvo para a sociedade. Isso você nota, por exemplo, na tia Euzinha. A tia Euzinha, ela está trabalhando no campo, e ela está trabalhando, ela já está velha, então ela não tem força. Mas ela não quer que ninguém a ajude, porque se ela demonstrar aos demais que ela não tem mais força para trabalhar, ela vai ser excluída daquele campo. Então, ela precisa trabalhar para poder sobreviver. Né? E uma coisa muito interessante no livro do Miyakoto é justamente quem conduz primeiro no livro o menino é o velho, e depois no fim é o menino que conduz o velho. Você tem uma inversão. Então, primeiro o Tuaíra é que salva a vida do Muidinga e está conduzindo o Muidinga num andar em círculos. Né? Esse andar em círculos é muito curioso, porque parece que nunca nada vai mudar. Então a gente anda e retorna no mesmo lugar. Esse andar em círculos me lembra o livro Angústia, né? Porque é o tal do parafuso, né, do Luiz da Silva. Ele gira e não prende absolutamente nada. Mas no começo do Terra Sonâmbula é um velhinho que guia o menino. E no fim vai ser o menino que vai guiar o velhinho. Né? A gente vai ter esse valor diferente, tá? Contrário, para ser mais específica. Os temas, as crianças e os velhos, né? O velho é o passado, a criança é o futuro, tá certo? Casos humanos, seres populares, lendas, mitos, né? Histórias, por exemplo, há um português, né, que é o Romão Pinto, que ele acaba morrendo, e tem toda uma lenda lá de que ele havia se relacionado com uma mulher menstruada, então por isso ele acabou morrendo, né? Então, assim, tem várias micronarrativas, né? Várias
lendas que vão aparecendo ao longo do livro. Tá? Isso aqui é o idoso cuida do menino inicialmente, depois isso acaba se invertendo. Não é? Vai ser justamente o menino que vai cuidar do idoso até o idoso morrer, e o menino vai ter que caminhar pelas próprias pernas, sozinho. Né? E lembra muito, a trajetória do Muidinga lembra muito a trajetória do Miguelin, porque as perdas, né, a morte de outras pessoas faz com que eles se tornem gente grande. Não só isso. O Miguelin, na verdade, a grande metáfora dele se tornar gente grande é quando ele coloca os óculos, né? Porque o Miguelin é míope. Então, na hora que o Miguelin coloca os óculos, ele vê as coisas desembaçadas. Aliás, um detalhe, o Miguelin, ele fantasiava tudo 2 vezes. Por quê? Primeiro, ele é criança, e segundo, porque ele é míope. Então, quando ele enxergava, ele fantasiava, tá bom? Na hora que ele coloca os óculos, desembaça, ele vai ver o mundo real como ele verdadeiramente é. E aí ele vai para a cidade. Mas o Miguelin, ele tem uma série de perdas, né, de mortes. Essas mortes vão fazendo com que o Miguelin vá crescendo aos pouquinhos, de uma maneira bruta, mas aos poucos. E o Muidinga também, né, ele vai crescer definitivamente com a morte do velho Tuair, quando o Muidinga fica sozinho, tá? Totalmente sozinho, tá bom? Muitos elementos fantásticos, isso a gente chama de realismo fantástico, tá? O que é o realismo fantástico? É a inserção de seres sobrenaturais e situações sobrenaturais dentro de uma situação real. Então, dentro do real eu tenho o sobrenatural. Tá? Então, você tem, né, anões que voam, você tem árvores que falam, mãos que brotam do chão e coisas do tipo. Tá certo? Muita descrição de ambientes, muita descrição física do ambiente, da própria personagem, né? E o onírico é o sonho, né? Então eu tenho muitas descrições de sonhos. Há um sonho final do Kinzo, né? Há um sonho final do Kinzo, e que é praticamente uma revelação do Apocalipse que a gente tem ali, tá? Mia Couto, na linha do Guimarães Rosa, recria a oralidade, isso aqui fica bem evidente pra gente, né? Muita criatividade, então ele cria outras palavras, ele recria ditados populares, ele tem um ditado que ele fala assim: em terra de cego, quem tem um olho fica sem ele. De grão em grão, o papa se enche de galinhas. Então, um monte de ditados que ele refaz. O Guimarães Rosa também refaz muitos ditados. Eu sempre recomendo um conto do Guimarães Rosa chamado Desenredo, né? Que você vê essa recriação, né? Frequentemente aparecendo. Né? Tem alguém me perturbando. Né? E sabe por quê? Colocaram meu número de telefone em algum lugar, que eu não sei qual é, que estão oferecendo. Desculpa, pessoal. Cabelo, tranças e não sei o que. Já recebi mais de 10 ligações só hoje, perguntando quanto custa um aplique, quanto custa uma trança. Eu tô pensando em mudar de ramo. Já tinha 10 fregueses hoje. Bom, voltando para cá. Então, criatividade lexical, criatividade sintática, né? Cria palavras novas. Então, você vai ter aí os neologismos do Mia Couto também, tá? 2 níveis narrativos que se intercalam, já comentei isso, né? Então a gente tem 11 capítulos, né? Esses 11 capítulos, vamos pensar no primeiro. Ele conta a história do Muidinga, então um fala do Muidinga, tudo bem? E o outro, em sequência, vai falar do Kinzo, tudo bem? É o diário do Kinzo. E depois, em sequência, lá vem o Muidinga de novo. Aí o Muidinga pega os cadernos do Kinzo para ler. Então a gente volta para a história do Kinzo. Então, eles vão se alternando, tá? Muidinga, Kinzo, Muidinga, Kinzo. Tá bom? Ok? Essa técnica a gente chama de técnica do encaixe, tá? E uma técnica do encaixe em que, no fim, né, que é a grande surpresa do livro, que eu vou ter que quebrar essa surpresa, o Kinzo está procurando o filho da Farida, né? E no fim do livro, você descobre que o filho da Farida é o Muidinga. O Muidinga é o menino Gaspar, tá? Isso realmente é muito impressionante. Epígrafes, né? A gente tem as epígrafes. Epígrafe é aquilo que inicia o livro. Tem que ter vínculo, evidentemente, com o livro. Você pode usar epígrafe num trabalho, você pode usar epígrafe no teu TCC, na tua tese de doutoramento, na sua dissertação de mestrado, mas a epígrafe tem que ter vínculo com o que está sendo apresentado no corpo, né, do teu trabalho. E aqui, olha, a epígrafe dos habitantes de Mate-Mate, né? Se dizia daquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam um novo rosto da paisagem e sabiam que, naquela noite, eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. E aí, ó, quando a gente pensa em fantasia e em sonho, a gente remete aqui de novo ao realismo
fantástico, tudo bem? Ou então, a gente pode chamar isso de maravilhoso, tá? Tem uma pequena diferença entre o maravilhoso e o fantástico, mas para vocês não vai fazer muita diferença, tá bom? Em termos de vestibular, a diferença é mínima, né? Uma outra epígrafe, o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. Né? É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. Isso aqui é importante. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. Então, o sonho mantém a vida. E aí eu vou pensar no livro Mensagem. Por que Dom Sebastião está vivo até hoje? Né? Na mente da população, por causa do sonho. Então, enquanto alguém estiver sonhando, a vida se fará. Tá bom? E mais aqui o Platão, né? Há 3 espécies de homens: os vivos, os mortos, que andam no mar. Né? O próprio Tuair, né? O Tuair é pescador, aí ele vai ser sepultado no mar. E pro Miyakoto, o mar ele não separa, né? Ele une os continentes. Isso é muito importante. Tá? O Pepetela também fala isso na obra dele. Tudo bem? Bom, basicamente é isso. Deixa eu destacar, eu não coloquei aqui, deixa eu só voltar um slide, né? Que eu vou colocar uma coisa que eu acho. Eu já falei agora de realismo fantástico e tal. Uma coisa que eu acho muito importante no livro, que eu só não coloquei aqui, mas que eu vou destacar nesse instante, que é justamente o sonho final do Kinzo. Está lá no último capítulo do Kinzo, né? Em que ele vê um profeta. Tudo bem? Um profeta. Um profeta que, de uma certa maneira, ele vai trazer para a gente a ideia da destruição, do apocalipse, e na profecia dele, ele vai borrifar as pessoas com um líquido mágico, então as pessoas começam a se comportar como animais, os animais começam a se comportar como gente. Se a gente pensar, isso junta-se ao início do livro, né? Porque quando vem a independência de Moçambique, e depois começa a Guerra Civil, o pai do Muidinga, ele pega o filho mais novo, e ele disfarça o filho de galinha, de galo, né, e coloca no galinheiro para impedir que os bandos venham buscar as crianças. E depois esse menino desaparece. E nesse sonho final, o Kinzo ele reencontra o irmão, né, desfigurado da galinha. Então assim, nesse sonho, né, a gente pensar no sonho, estou pensando no sonho do Kinzo, o espetáculo ao qual ele assiste é um espetáculo realmente inédito. É um adivinho, né, um profeta, um adivinho que vai proferir umas palavras muitas vezes são ininteligíveis, não dá para você entender, vai jogar um líquido nas pessoas, as pessoas vão entrar em convulsão, vão perder as dimensões humanas, como eu disse, vão se transformar em animais, e a fala, né, a palavra é o último aspecto que vai ser convertido. Então, acho que essa passagem, sonho final profetizador de um apocalipse, acho que ele é muito importante. Dá uma lidinha nesse último capítulo, se você puder. Tá? Ele é muito metafórico. Tá bom? Mas é um sonho, é um delírio. Tal, claro, assim como aquele sonho que a gente tem no último capítulo do livro Angústia, que as coisas não têm nem pé nem cabeça, aqui mais ou menos essa mesma perspectiva, muito surreal, né? Muito deformada pela perspectiva surreal, tá? Então, deixa eu só mudar aqui a minha tela, porque eu fiquei na frente do slide, né? Pronto, assim vocês conseguem ver o slide inteiro, né? Tudo bem? Bom, o livro traz para a gente, eu acho que um dos grandes sentidos do livro é o sentido da esperança, né? Os tempos que virão podem até ser piores, serem dominados pela brutalidade, mas alguns sobreviverão. E sobreviverão aqueles que conseguirem, né? De acordo com o profeta, por exemplo, vão sobreviver aqueles que conseguirem. Isso é importante. Né? Segundo o profeta, vão sobreviver aqueles que conseguirem destruir o outro que é o mais fraco. Né? Então, essa destruição do mais fraco, né? Quase a seleção natural da espécie, lembra para a gente o Quincas Borba, né? A filosofia humanitas do Quincas Borba. Tá? Assim, é bem essa perspectiva de que a guerra vai ser inevitável e só os mais fortes vão sobreviver. Né? Porque a gente tem essa perspectiva. Uma outra coisa, só para fechar mesmo, muita denúncia de corrupção. A gente tem muita denúncia de corrupção. Tem o Romão Pinto, lá o português, ele corporifica a corrupção e a crueldade.
o Estevão, ele também é uma corporificação disso, o Chetânio, a Sânia, o Antoninho, os milicianos, né? Todos eles são representações de corrupção, de crueldade e de autoritarismo. Tá? Então, toma um pouquinho de cuidado com isso. E eu acho que a mensagem principal do livro está realmente nas entrelinhas, né? Qual é a mensagem principal do livro? O sonho e a esperança. Né? Sonhe e tenha esperança. Né? Eu acho que é por aí que a gente consegue visualizar a beleza, né, do Miyako, e não só do Miyako, né? Hoje, os 3 livros, né, dão essa ideia para a gente de que vale a pena sonhar e vale a pena lutar por esse sonho. Né? Os 3 livros que eu tratei hoje. Eu vou fazer uma live dia 6, vou colocar, não, na verdade dia 7. Dia 7, agora, terça-feira, sobre Terra Sonâmbula com o professor Igor, que é um super especialista sobre literatura africana. Se você não perderia, tá? Põe aí, curte o canal, por favor, eu agradeço. Ativa o sininho, porque assim que eu colocar no ar, a gente entrar no ar com a live sobre Terra Sonâmbula, você assiste junto com a gente. Depois ela vai ficar gravada para você assistir mais, tá bom? Se você quiser, ou se puder assistir em outro horário, você não perde a live, tá? Então, dia 7, hoje são 5, 6 da manhã, dia 7. Dia 7 a gente tem essa live sobre Terra Sonâmbula, tá? Por isso que eu também não tô destacando muito Terra Sonâmbula aqui, porque vai ter a live, a gente vai ter 1 hora ali, pelo menos, para falar sobre o livro do Miyakoto, tá? Se fosse você, eu não perderia. Então, por favor, se puder, siga o canal, recomende para os amigos, eu agradeço imensamente, espero ter te ajudado. E ainda faltam 3 obras da lista, que vem no próximo vídeo. Devo estar postando o próximo vídeo lá para quinta-feira, tá bom? Quinta ou sexta. Bem vésperazinha da FUVEST mesmo. Tá? E nesse vídeo ficou faltando o quê? Só o Drummond, tá bom? O Mensagem, né? Então, alguma poesia, o Mensagem e o 9 Noites, tá? A nossa revisão termina aí com a revisão sobre os 9 livros da FUVEST. Eu espero realmente ter te ajudado. Bom, se puder ajudar o canal a compartilhar com os amigos, agradeço imensamente. Te aguardo na parte 3 da revisão da FUVEST 2022 e 2023. Beijo a todos. Tchau, tchau.